Se o raio da base de um cilindro sofrer uma redução de 10% e sua altura for aumentada em 20%, qual será a alteração do volume em porcentagem? Tá bem? Então, né, um problema aí que vai envolver então reduções expressas em porcentagem, né, redução e aumento. Então a gente tem que trabalhar, né, sempre lembrando, né, que a porcentagem é 1/100. Tá? Isso é muito importante. Então vamos lá. Ele quer saber então o volume de um cilindro. A gente tem que lembrar então qual é a fórmula do volume do cilindro, tá bom? Então a gente tem aí um cilindro, vou fazer um desenho aqui, um cilindro, tá? Com um raio aqui da base, um raio que eu vou chamar de R, e uma altura H, tá bem? Então o volume vai ser a área dessa base de raio R vezes a altura, né? Então o volume, meu canetão azul tá indo já tá pedindo recarga. Então volume do cilindro, né, VC aqui, é igual a área da base vezes a altura, tá? Só que como que a gente calcula a área da base? Porque a nossa área da base é um círculo, né? Então a área do círculo é π vezes r ao quadrado, πr quadrado. Então no lugar de AB nós vamos colocar volume igual a πr ao quadrado vezes h. Então aqui está a nossa área, o nosso volume do cilindro, tá bem? O que acontece? Acontece que o exercício nos fala o seguinte, que o raio da base desse cilindro sofreu uma redução de 10%. Né? Então perceba, se o nosso raio antes era 100%, tá? Então ele perdeu 10%. Então, deixa eu colocar isso aqui tudo em porcentagem. Então inicialmente nós tínhamos um raio que eu chamei de 100% e ele perdeu 10%. Então significa que esse raio em porcentagem ele mede então 90% do original. Tá bem? E o que é 90%? 90% é 0,9. Tá bem? Então, após a redução, o meu raio, né, isso é importante, antes valia 1, né, o meu raio valia o 100%, que é 1, agora ele vai valer 0,9, porque reduziu 10%. Tá bem? Mesma coisa acontece com a altura. A altura foi aumentada a 20%. Então, se a minha altura anterior, a 1000H, era 100%, eu aumentei 20%. Então, isso ficou aqui, pessoal, 120%. E o que é 120%? Isso é 1,2. Tá? Então, se a minha altura, né, eu tinha uma altura que valia o 100%, agora a minha altura vai valer 1,2 H. Tá bem? E é isso que o exercício não pede para ver, né, o aumento que acontece. Tá bem? Então perceba, esse VC aqui, né, o volume do cilindro é igual a πr ao quadrado vezes h. Então isso aqui é o volume inicial, né, sem descontar ou sem aumentar aquela porcentagem que o exercício passou. Então isso daqui equivale ao nosso 100%. Tá? Antes de aplicar as reduções, né, nós tínhamos 100% do volume. Tá bem? Agora nós vamos aplicar então essas reduções. Então o nosso raio agora vai valer 0,9 e a nossa altura 1,2. Tá bem? Então vamos lá. O volume do cilindro vai ser π. O meu R agora se torna o 0,9R ao quadrado vezes a minha altura, que é 1,2H. Tá? Perdão, aqui nós temos que deixar o R ainda, né? Tá? Como eu não sei o valor de R, eu vou deixar o R ali. Só sei que agora o nosso raio está em 90%, né, ao quadrado. Então como é que fica isso daqui? O volume do cone é igual a π, que multiplica 0,9R ao quadrado, vai ficar 0,9
vezes 0,9. Isso daqui, pessoal, dá 0,81, né, R ao quadrado, vezes 1,2H. Tá? Então aqui vamos fazer o seguinte, vamos agrupar esses três símbolos aqui, ó, π, R quadrado e H de um lado. Né? Perceba que isso aqui tudo está em produto. Tá? Tudo isso aqui está em produto. Então a gente pode movimentar da forma que a gente quiser, né? A ordem dos fatores, né? Como bem convenhamos falar, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, vamos colocar aqui, o volume do cilindro é igual a π, depois o nosso R quadrado, que está aqui, e o nosso H. Então ficou aqui do ladinho, né, para multiplicar o 0,81 vezes o 1,2. Tá bem? Deixa eu apagar aqui em cima, né, para continuar o cálculo aqui. Tá bom? Então o que a gente vai fazer? Vai multiplicar 0,81 vezes 1,2. Tá? 0,81 vezes 1,2, isso daqui, pessoal, dá 0,972. Tá? Então aqui nós temos π, R quadrado H vezes 0,972. Tá? E o que isso significa? Bom, perceba que aqui nós tínhamos o 1, tá? Multiplicando aqui, porque esse daqui era o nosso 100%. Então perceba, esse número que aqui está, que é 1, que representa o 100%. Aqui nós temos um número menor que 1, ou seja, o nosso volume do cilindro diminuiu. Tá? Ele pergunta então quantos por cento, né, foi alterado então né, quantos por cento diminuiu desse volume. Então a gente vai pegar o seguinte, né, eu vou colocar esse aqui como volume 1, tá? Perdão, volume 2 e esse aqui o volume 1, tá? Então para saber a diferença é muito simples, a gente vai pegar o volume 1 e subtrair do volume do cilindro 2, isso vai dar então π R ao quadrado vezes H. Perceba que isso aqui é comum às duas equações, só que a gente vai subtrair 1 menos 0,972. Tá bom? Então essa diferença aqui, né? Vou colocar isso aqui como VC1 menos 2. Isso vai dar quanto? 1 menos 0,972. Isso aqui, pessoal, dá 0,028. Tá? Só que para saber isso em porcentagem, basta você multiplicar isso por 100. Tá bem? Então, multiplicando isso daqui por 100, você obtém então qual foi a porcentagem que diminuiu. Tá bem? Então, o volume, né, vou colocar aqui ó, só um igual, né? Ele sabe que isso aqui então é a alteração do volume. Tá bom? Então, o nosso volume ele diminuiu 2,8%. Tá bem? Vou colocar até um menos aqui na frente para você perceber que ele diminuiu. Tá bem? Então, o nosso volume inicial, após as reduções que o exercício passou, ele diminuiu 2,8%. Tá bem? Com isso, então, finalizamos este exercício. Aqui está a resposta, menos 2,8%.